Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 7º episódio da segunda série do Balde Pode, que orbita em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje estudaremos o capítulo 6, intitulado As Três Fases do Ciclo da Redenção. Aqui quem fala é Thales, de Belo Horizonte, e existem tantos tipos de destino quantas são as gotas do oceano. E esses, no imenso laboratório que é a vida, se vão interligando e combinando, cada um seguindo seu caminho ao longo da estrada da evolução e da grande onda do tempo. Esse oceano é o universo que caminha para Deus. Ellison, a bola está contigo. Olá, amigos. Muita paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um episódio do Portal Pensar. Para dar início à minha fala, vou ler um trecho aqui do livro A Grande Síntese. É indispensável conceber o universo não como meio para a realização do próprio eu, seu centro, mas como um universo regulado por uma lei suprema, dentro do qual só é possível realizar o próprio eu quando em harmonia com tudo o que existe. Passa a bola agora então para o Luiz. Olá, amigos e amigas do Portal Pensar, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu confesso para vocês que eu não tinha nenhuma frase em mente aqui, mas como o pessoal foi falando as frases, eu me lembrei de uma que marcou muito aqui o nosso portal, que é do livro A Lei de Deus, nossa primeira série, que o Baldi fala assim: se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos que compreender que existem leis, e que se continuarmos violando-as como costumamos fazer, teremos que sofrer tanto até compreendermos que existem leis. E aí eu chamo aqui meu amigo, meu vizinho aqui no estado do Rio de Janeiro, Sérgio. Olá, meus amigos! Tá vendo? Hoje quem esqueceu da frase foi o Luiz, ele fui eu não. Mas ele, como um grande estudioso do Balde, se saiu muito bem, né? Trazendo essa frase maravilhosa do livro A Lei de Deus. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão com a frase desse próprio capítulo, do capítulo 6 do Técnica Funcional, que eu gosto muito de Ubaldi, né? E ele diz assim: todos deverão terminar salvando-se. Esse é o nosso professor Ubaldi, né? Às vezes a gente pensa que ele é negativista, mas não. O Baldi, ele fala a realidade, o que aconteceu realmente e o que ocorre no nosso processo evolutivo. Mas, no final, a mensagem que ele nos traz é essa: todos deverão terminar salvando-se. E é isso, amigos. Vamos estudar.
Maravilha, pessoal! Então estamos de volta, finalmente, para dar continuidade ao estudo dessa obra primorosa, de mais uma pérola trazida pela inspiração do professor Pietro Baldi. E nesse capítulo, ele vai trazer a ideia de esquadrinhar para a gente o que ele chama de ciclo da redenção e detalhar as suas 3 fases. São as 3 fases do ciclo da redenção. Convém lembrarmos que em vários momentos da sua obra, em vários pontos da sua filosofia, o professor Baldi ele vai trazer essa divisão do universo em aspectos trifásicos, né? Se lembrarmos das 3 fases da substância, por exemplo, espírito, energia e matéria, seria uma primeira questão. Quando ele trata também da noção de espírito, pai e filho no livro Deus e Universo, estamos diante de outra trindade. Então, esses elementos estão sempre presentes no pensamento do professor e ele vai de novo trazer uma questão de divisão em 3 fases. A própria questão dos tipos biológicos, né? O involuído pela força, pela astúcia e o evoluído pela honestidade. E aqui ele vai detalhar para nós como se processa o nosso fenômeno de redenção pessoal, de salvação, aproveitando a frase trazida pelo nosso querido amigo Sérgio, que todos terminarão salvando-se. Em essência, a concepção de redenção está intimamente conectada à concepção de salvação. E a gente vai, então, perceber a didática dele em tentar trazer para nós esse entendimento do que seriam essas 3 fases, né? Essas 3 etapas que envolvem este ciclo. A gente vai convidar a nossa amiga Adriana para que ela possa fazer a leitura do primeiro parágrafo e a gente possa se sentir mergulhado nas primeiras ideias do professor Baldi. Capítulo 6 do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi. As 3 fases do ciclo da redenção. Vimos no capítulo precedente que a personalidade é constituída por um feixe de forças em movimento e que o destino é a trajetória desse movimento. Pode-se, assim, estabelecer uma técnica diretiva da evolução do espírito, orientando de forma inteligente esse movimento na direção do sistema, isto é, Deus, meta de todo o caminho. O tipo de trajetória ou destino é estabelecido pelos impulsos que o indivíduo, com seu livre-arbítrio, tem o poder de lançar no campo fechado da própria personalidade, que assim estabelece o tipo de órbita que ela deve percorrer. Tal personalidade é, por sua vez, o resultado do seu passado, de que se ressente com todos os efeitos que constituem a sua natureza e dos quais depende a direção do seu movimento. Eis que nosso eu não é uma entidade estática, mas um feixe de forças, cada uma com suas características próprias, bem definidas, feixe que avançando, retrocedendo, se desloca ao longo do caminho da evolução. É o estudo dessa bagagem, é o modo inteligente de manobrá-lo que haverá de formar o conteúdo de uma psicanálise mais profunda e uma psicossíntese do futuro, como de uma nova ética científica positiva. Assim o homem poderá viver com consciência e conhecimento e construir um melhor futuro para si mesmo. Como se vê, a ideia de uma vida única é simplesmente absurda. A vida é longa e tanto mais longa quanto o for a evolução. Não pode ser de outro modo. A criança nasce com a sua personalidade já feita e com ela reage e se adapta ao ambiente. Mas isso não é novo para ela. O fato de logo sentir-se à vontade mostra que já o conhece. A infância
é uma rápida repetição que resume o trabalho já feito, a fim de levá-lo um pouco mais adiante. Os instintos que guiam a criança são o resultado de longa experiência passada, que emergem do inconsciente em que foram armazenados. O indivíduo encontra-se então com o peso sobre os ombros de toda a bagagem por ele acumulada no passado. Este fato estabelece a órbita do seu destino, ligando-o a um certo tipo de trajetória. Mas esse indivíduo tem diante de si o futuro, vazio e intacto, dentro de cujo espaço ele pode, com sua livre vontade, lançar novos impulsos que desejar. Eis de onde nasce a possibilidade de redimir-se. São estas as bases racionais do conceito de redenção. Significa introduzir na trajetória do próprio destino novos impulsos. Por isso, afirmamos insistentemente que a própria redenção não pode ser preparada por outros, mas é pessoal, cada um por si mesmo. Individuais são os destinos, campos fechados, como o organismo humano, que pode ter contatos e tropas, mas que nunca perde a sua identidade e é altamente responsável, tanto que rejeita qualquer corpo estranho. O que cada um faz, bem ou mal, falo para si mesmo, por sua conta, sob exclusiva responsabilidade de suas próprias consciências. Então, diante do pensamento exposto, pelo professor Baldi, o que a gente pode entender por esses conceitos que a gente viu que são importantes, personalidade, impulso, trajetória e destino? Qual seria a importância desses conceitos para o entendimento do que virá pela frente nesse capítulo? Thales, esses conceitos são muito interessantes, Esse capítulo talvez seja um dos principais aí para que a gente possa entender não só um livro como todo, mas toda a ideia do Baldi, toda a teoria da queda, da evolução. E a gente pode iniciar falando que a personalidade, isso ele vai trazer logo no início, a Adriana leu pra gente, a personalidade é um feixe de forças em movimento. Ele vai dizer isso logo no começo. E lembrando aqui, até dos cursos do Maurício Crispim, ele vai trazer uma ideia muito interessante sobre isso, sobre esse feixe de forças, Feixe de forças que vai gerar o destino, como sendo o movimento dessa personalidade, a trajetória que essa personalidade vai fazer. Impulso seria novas trajetórias lançadas pela livre vontade do ser, podendo ou não se redimir, dependendo desse impulso. E aí, dessa forma, a gente tem um ciclo que se forma, que é muito interessante, que começa lá na vontade. Então, o ser ele tem uma vontade, essa vontade vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar um pensamento, esse pensamento vai gerar uma palavra, que gera um ato, que gera um hábito, que gera um caráter, que gera a personalidade, que gera a trajetória, que gera o destino. Não é isso? Então, Luísa, bacana, Essa questão da personalidade é o cerne, da questão. Pelo fato dela ser uma força, em constante transformação, daí a gente tira que a gente tem que se preocupar
como a gente está construindo esse processo. Lembrando que o ciclo que a gente promove é baseado nessa personalidade, baseado na direção, no alvo que a gente almeja. E a personalidade é o instrumento que a gente utiliza para alcançar esse processo. E na literatura a gente vai encontrar muitas referências a respeito disso, colocando a importância da gente olhar sempre a questão da personalidade. O conhece a ti mesmo é falado de forma exaustiva, né? Nos meios espiritualistas, né? Na doutrina espírita, nas culturas orientais. A gente precisa se conhecer, é essencial isso. O próprio Sócrates, no Templo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Então é importante a gente evidenciar esse aspecto da gente se preocupar com isso, que essa é a base do nosso processo evolutivo, né? Para que a gente possa fazer de forma saudável o nosso caminho evolutivo. Exatamente, Ellison. E é interessante porque o Baldi, em toda a sua obra, e nesse capítulo especificamente, ele vai trazer a importância desses conceitos para que nós tenhamos consciência de que somos os artífices da nossa própria história, do nosso próprio destino, da nossa própria vida, né? E através da análise desses conceitos que a gente vai estudar aqui, a gente vai poder, de uma maneira mais consciente, entender aonde a gente está errando e o que a gente pode fazer para corrigir esses erros, né, de uma forma consciente, que é essa proposta que você falou do Sócrates, a proposta de várias religiões em todo o mundo, que é você ter esse olhar para dentro de si e de maneira consciente encaminhar a sua vida para que ela seja cada vez melhor, cada vez mais consciente mesmo de si próprio. No plano espiritual, né, a gente vai encontrar até aparelhos, né, construídos com esse objetivo. No livro Mecanismo de Mediunidade, né, o André Luiz se depara, né, com o psicoscópio, um aparelho responsável para fazer essa leitura dessa personalidade, né, desses feixes de força que compõem a personalidade. Eu gostaria só assim de acrescentar, né, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, ainda não conhece bem o pensamento de Ubaldi, que o Baldi, nós aqui vamos citar vários exemplos, vamos trazer referências espíritas, livros de Chico Xavier, mas o Baldi, nesses tempos tão tenebrosos que a gente está vivendo, né, de tanto radicalismo, ele era um homem universalista. Como o Ellison citou, né, ele fez uma grande síntese do pensamento humano de todos os tempos. Então, ele traz elementos de várias doutrinas orientais e ocidentais, e ele não era separativista, muito pelo contrário. Ele não tinha partidos, ele dizia que era imparcial. Então, a gente procura agregar esses elementos, mesmo citando a doutrina espírita, né? Porque senão a pessoa pode confundir, o Baldi é espírita. Não. Ele é um pensador, um filósofo espiritualista, então ele acredita, defende, e através do pensamento dele, ele defende o espírito, a realidade espiritual, mas evolucionista, né? Como a gente viu nesse primeiro parágrafo e os comentários dos amigos, ele defende a evolução como esse processo da gente conquistar, Luiz falou muito bem, né? Fazer novos lançamentos de novas trajetórias, novos feixes, né? E a personalidade é aquilo que a gente já conquistou e a gente vai evoluindo. Então, esse é o grande pensador Baldi. Mas ele não se restringe apenas ao movimento espírita. Ele abre o seu leque para todas as pessoas que querem pensar. Não é? Então, é nesse enfoque que a gente está trazendo o programa. Eu só gostaria de deixar isso assim, claro, né? Eu acho que é importante. Muito bom, Sérgio. Lembrando, né, que uma das grandes inspirações do professor Baldi é a figura de Francisco de Assis.
E ninguém mais universalista do que a figura, né, do grande santo de Assis, admirado por todos, né, pela sua grandiosidade em todo mundo. A gente vai observar algumas ideias interessantes de Ubaldi em torno desses pensamentos que o Luiz trouxe, que o Hélio e o Sérgio comentaram, quando ele vai dizer da questão do destino, né? Que o destino está associado com a trajetória que essa personalidade estabelece ao longo da vida com o seu movimento, que ela tem capacidade de retificar esse destino por meio de novos impulsos, e a técnica da redenção consiste justamente nisso, na introdução de novos impulsos, a liberdade que nós temos de, mesmo diante de um destino complicado, de um passado delituoso, introduzir novos elementos que nos façam reaproximarmos da essência divina da qual nós nos apartamos. E ele vai frisar um aspecto interessante, que esses destinos, por mais que eles interajam entre si, o destino dos diferentes indivíduos, eles são campos fechados, como o próprio organismo humano, né, que podem ter trocas, mas sem perderem a sua identidade. De modo que todo bem que alguém faz, ou mal que faz, ele faz para si mesmo, por sua própria conta, sob sua exclusiva responsabilidade e, portanto, tendo que arcar com essas consequências positivas ou negativas, né? Então, essa inter-relação de destinos acontece, mas cada destino se penetra, passam pelo outro sem perder a sua característica de individualidade. Isso é um aspecto bem interessante também a gente trazer, né? Eu gostaria assim, de acrescentar o seu comentário, que foi muito interessante, que o Ubaldi cita o exemplo nessa introdução justamente da criança, né, que a gente observa a criança, né, desde que ela nasce, ela já tem a sua personalidade. Claro, conforme o organismo vai se desenvolvendo, ela vai mostrando quem ela é, né, do que ela é feita, como é que ela reage, se adapta às questões que são propostas a ela, ao ambiente, né? Então ele mostra com esse exemplo, que é um exemplo do nosso cotidiano, né, os nossos filhos, né, que a própria criança mostra que aquilo ali não é novo para ela, que ela já teve outras vidas, já nasceu, já se adaptou, já vivenciou. Tanto é que ela se sente à vontade, é assim que ele diz. Porque mostrando que já conhece, que já passou por essa experiência e que já vem trazendo a sua bagagem para começar uma nova experiência, uma nova tentativa de evolução, né? Eu achei interessante acrescentar esse comentário. Excelente, Sérgio, muito bom. E pegando carona nisso que você acabou de falar, ele usa essa argumentação que você trouxe, né, da criança se adaptar tão facilmente à vida e mostrar que ela não está diante de algo novo quando ela começa a experimentar os primeiros movimentos né, da tenra idade. Ele usa isso para fundamentar a seguinte frase, de que a ideia de uma vida única é simplesmente absurda. Achei isso interessante, uma frase bem forte, né, mas fundamentada em uma observação, como a gente sempre vê o professor Ubaldi tentando, né, embasar as suas frases e seus pensamentos na vida prática, né, na realidade que a gente observa no nosso universo relativo. E veja só, Thales, ele termina os comentários sobre essa primeira parte mostrando que é na vida terrestre, no plano físico, que a personalidade está aberta para a introdução desses novos impulsos, né? É a grande oportunidade que a gente tem de experimentar, de trabalhar, de fazer, né, as nossas experiências, de evoluir. E que na fase de velhice ou no plano espiritual, quando a gente desencarna, o que é que acontece? O espírito entra como se fosse numa fase de síntese. Ele vai começar a fazer o balanço geral de tudo que ele aprendeu, vai fazer aquela coisa de tentar ver o que foi bom, o que não foi, e se preparar para uma nova chance, uma nova encarnação, para poder lançar novas trajetórias, novas experiências, e assim ir mudando o seu destino e progredindo até
o reencontro com o sistema. Bacana Muito bom, demais. Sérgio. Muito bom. Isso me lembra, até que a gente pode aqui, claro que não é uma ideia fechada, mas a gente tem mais ou menos uma ideia disso, de que a vida ela é feita, constituída em grandes ciclos de 20 anos, ciclos menores de 7 anos, né, onde a encarnação se completa aos 7, aí vai 14, 21, né, e por aí vai. E nesse primeiro momento, até o próprio Baldi vai falar isso em outros livros, é onde a gente recorda a nossa última vida, né? Então, onde vem à tona grandes situações, vícios, se for o caso, enfim, né? Conquistas também boas, positivas. E aí, dos 20 aos 40, é onde a gente começa a se preparar para realizar, vamos dizer assim, nosso propósito em vida. E dos 40 aos 60 é onde a gente vai ter a oportunidade de realizar esse propósito, e daí em diante é onde a gente começa, a isso que o Sérgio falou, a se fechar, né, e fechando essa trajetória e se preparando para uma nova. E você colocou muito bem o que acontece no plano espiritual, né, Serginho? Isso é tudo muito, muito interessante, né? Faz com que a gente seja cada vez mais consciente, né, de nós próprios. É verdade. E o Baldi vai trazer uma ideia que a mim me chamou a atenção, achei bem interessante. É que uma vez que o indivíduo ele chega na idade da velhice, ele já está fixando o ponto de partida para o desenvolvimento de um novo trecho da sua trajetória que se dará em outra vida. Ele vai passar pela fase de planejamento reencarnatório no mundo espiritual, se para tal ele tiver consciência, se ele tiver desperto para tanto. Mas interessante que ao chegar no fim da sua existência física, ele já definiu o novo ponto de partida, a nova posição de partida para o início da trajetória de uma próxima vida. Então, dá uma ideia de que a vida do ser é uma vida única. A gente passa a perceber a ideia da reencarnação não como pedaços de retalhos isolados que se conectam, mas como elos de um processo, que segue um continuismo e segue uma naturalidade, sem saltos e sem atropelos. De maneira prática é isso, né? A gente finaliza uma vida aqui e inicia outra exatamente no mesmo ponto que a gente terminou. Uhum. Por Bacana. isso a importância, da gente ter essa consciência de levar a vida de uma forma tranquila, de uma espiritualizada. Uma vez desenvolvidas essas primeiras ideias, essas ideias preliminares, a gente já poderia se lançar na direção de discutir um pouco sobre a noção desse ciclo. O que é esse ciclo? Em que consiste, de fato, esse chamado ciclo da redenção por Ubaldi? Todo mundo vive esse ciclo, só alguns seres vivem. Ele é um ciclo que tem uma dimensão individual, tem uma dimensão cósmica. O que a gente pode desenvolver em torno dessas questões? Na grande síntese fala das dimensões trifásicas também, até contrasta com uma ideia de Einstein, mas isso é assunto para um outro podcast. Então ele fala que o ciclo da redenção é um processo trifásico e que desempenha uma função corretora das trajetórias mal orientadas, para levar elas de volta, vamos dizer assim, para a lei, para os trilhos da lei, e que essa, por sua vez, segue em direção ao sistema nesse processo evolutivo, nesse processo de retorno. E aí, nesse aspecto evolutivo, como um processo construtivo do indivíduo, são 3 fases que a gente poderia só pincelar aqui, a gente vai aprofundar mais isso, mais para frente, mas que seria a ignorância, a experimentação e o conhecimento. E de um aspecto corretivo, salvador, de uma correção em direção ao sistema dessas trajetórias erradas que a gente lança aqui no antissistema, a gente pode ver que essas 3 fases são dadas de uma outra forma, que aí seria a fase inicial do erro, onde se lança a trajetória errada, a fase curativa da dor, que seria a sua correção,
e uma fase resolutiva de cura, que aí sim é uma trajetória certa, uma trajetória justa, é uma trajetória de acordo com a lei. Eu achei interessante o Baldi, como você bem frisou, definir duas classificações diferentes, né? Ele define o ciclo pensando primeiramente, como você bem pontuou, como um processo de construção do indivíduo e, num segundo olhar, como um processo de correção e salvação em direção ao sistema. Então, se a gente pensa puramente na ideia de evolução, como processo de construção, eu tenho a ignorância, que passa pela experiência e que se traduz em conhecimento, né? Da ideia de ser um caminho natural de crescimento e de aprendizado. Mas e depois ele vem trazer uma nova visão, que é a visão de que, na verdade, isso é um processo de reconstrução. Né? É um erro que se lança fruto da ignorância, e a gente vai entender, né? O Sérgio vai desdobrar para a gente esse aspecto da ignorância, de onde provém essa ignorância, que se traduz em erro e que naturalmente vai nos levar a viver uma experiência de dor, a tão temida dor, a tão estigmatizada dor, mas que é tão importante, tão valiosa como fator de cura, como elemento corretivo das trajetórias que a gente lança na existência, que por fim, após a experiência da dor nesse segundo momento, a gente atinge a fase de correção efetiva, né, de vivência efetiva de uma trajetória justa, que caracterizaria um processo definitivo de cura da nossa alma. Ô Thales, então olha só, a gente já tem a direção já colocada, né? O reino dos céus, o sistema. A gente já tem o caminho traçado por meio da evolução. Agora resta só a gente estudar a maneira como a gente vai caminhar, que é essa técnica, né? Esse processo que é o ciclo da redenção, né? Nesses três processos, três dimensões, né? Três ciclos, né? Pequenos ciclos, talvez, né? Dentro de um ciclo maior, como o Luiz colocou, né? Então a gente poderia pensar que esse ciclo ele compreende unicamente a vida de um indivíduo, né? Naquele comentário que eu trouxe anteriormente, de que, né, os destinos eles se tocam, se interagem, mas não se misturam. Faz sentido dizer que esse ciclo ele é um ciclo puramente individual? Ou há possibilidades da gente tentar pensar num ciclo que tem dimensões mais amplas, quiçá até cósmicas? Na verdade a gente pode dizer que é uma e outra coisa, né? O Baldi ele vai falar muito bem isso na grande síntese, de que a lei é uma só, né? E para todos os fenômenos ela funciona de forma igual, claro que tendo uma adaptação a cada nível evolutivo, cada nível de consciência, mas a lei ela seria uma só. E aí, dentro desse aspecto, ele vai falar também sobre as unidades coletivas, né, de que cada unidade vai se juntando, vai formando sistemas mais complexos e formando todo. Então a gente pode dizer que eles são ao mesmo tempo um processo individual de cada ser, né, quando a gente olha num ciclo menor, vamos dizer assim, como o Ellison falou, mas a gente pode olhar isso também num grande ciclo de forma coletiva, né, do qual todo o nosso universo está englobado nessa grande redenção, nesse grande retorno ao sistema. Não é isso, Sérgio? Perfeito, meus amigos. Muito bom. Não tenho nem o que dizer. Vocês falaram tudo. E outra questão interessante que vale a pena a gente pensar, não sei o que vocês pensam sobre isso, esse ciclo ele é um ciclo que o indivíduo vive e se redime, ou ele é um ciclo que existem múltiplos ciclos que se interagem, há ciclos em diferentes campos da nossa vida? Como que é essa história, né? É um ciclo único ou ele se fragmenta em aspectos da nossa existência? Pensando na questão de um indivíduo apenas, o ciclo na vida de um indivíduo. Thales, essa questão é bem interessante, porque o Baldi comenta também, né, que cada aspecto do indivíduo tem o seu ciclo, né? Então o indivíduo que ele está, por exemplo, mais desenvolvido em um certo aspecto da vida, por exemplo, na vida amorosa, ele pode
no aspecto da vida, do trabalho, ou na violência, de como ele lidar com as outras pessoas, não está tão desenvolvido. Então, depende da sua evolução, né? Cada caráter que ele vai desenvolvendo, ele está num estágio. Então, não quer dizer que todo o aspecto integral do ser está no erro. Às vezes a gente já errou em alguns campos, né? Por exemplo, na vida pessoal, na vida afetiva. Aprendemos e já temos um certo equilíbrio. E agora vamos passar por uma experiência no outro campo, no campo de lidar com as pessoas, com a comunidade. Então eu ainda sou corrupto, eu ainda quero me dar bem, eu ainda quero tudo para a minha família, para os meus, e ainda não aprendi a formar essa coletividade mais consciente, mais universal. Então, na realidade, a gente vai evoluindo nos nossos vários aspectos, cada um a seu momento eles vão trabalhando, e as encarnações servem para isso, né? Cada vida encarnado, você vai trazendo aquilo que você precisa trabalhar, que você precisa experienciar e melhorar, com certeza. Excelente, Sérgio. Esse seu comentário me fez lembrar um exemplo de um personagem de um dos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. É o livro Entre a Terra e o Céu. Eu não vou saber contar em detalhes a história, há muito tempo que eu li, mas em linhas muito gerais, o personagem Mário Silva, se eu não me engano é o nome dele, ele era um enfermeiro. Aí o André Luiz vai observar, né, do ponto de vista, ele no mundo espiritual, o Mário Silva, o enfermeiro encarnado, e ele vai observar o Mário Silva atuando como enfermeiro, super cuidadoso, né, um profissional assim, de excelência, alguém que realmente está ali exercendo a sua profissão com muita dedicação, com muito amor, alguém que realizou conquistas no campo do exercício profissional na área da saúde. Aí daí a pouco tempo ele vai acompanhar o Mário Silva no processo da vida dele e vai ver como que é a vida do Mário Silva num relacionamento afetivo. Aí ele começa a ver os conflitos, né, as dificuldades, as dores, as complicações. Então a gente vê um indivíduo que já tem conquistas num certo campo, né, viveu esse ciclo de redenção, de reestruturação em si no campo profissional, mas ainda tem um caminho longo a perfazer na esfera afetiva, né, na esfera do relacionamento a dois, por exemplo. Agora, Thales, a gente não pode deixar de evidenciar que a única coisa que o ser precisa é ter vontade, né, de fazer o processo. Por mais que a gente saiba que a gente é falho em determinadas áreas, mas só compete ao ser fazer o processo de melhora, né? E isso na obra de Ubaldi é uma coisa assim preciosa, né? Ele deixa muito claro isso em todos os seus volumes escritos. Ele entrega pro leitor, né, pro estudioso dele, para quem tem contato com as obras dele, o bastão de domínio da própria vida. E fala, você é o responsável por tudo que acontece em sua vida. Se está com dor hoje, você plantou, né? Se está com felicidade hoje, foi você que plantou. A lei se encarrega, né, de prover aquilo que ele construiu, né? Simples assim. O indivíduo é o responsável. E isso é de uma força muito grande para nós, né? Para a nossa vida. Porque se a gente tomar consciência disso, a partir de amanhã ou de agora, né? Eu vou começar a tomar uma postura diferente, né? Eu vou começar a tomar uma postura de me observar, de me avaliar, ver os pontos que eu possuo, né, que devem ser tomados de forma diferente, né, devem ser corrigidos, devem ser transformados. E aí, com o tempo, com a maturação, com a desmaterialização, nós vamos aí, né, construindo uma trajetória de tranquilidade, de paz, de felicidade. Os bons espíritos vão nos achegar. E aí é um exponencial, né? A longo prazo aí, a gente só tem a ganhar com isso. Isso me lembrou que a gente precisa também deixar claro para os nossos ouvintes e para nós próprios mesmo, da graça divina. Porque quando a gente fala que nós somos, como eu disse lá nisso, os artífices do nosso próprio processo de vida, e que a dor ela é um chamamento divino para que a gente, né, entre de volta, vamos dizer assim, né, nessa rota da lei, a gente precisa falar da graça porque Deus é amor, né, e Ele faz tudo
para que a gente, como o Baldi fala, a lei é econômica, né? E a lei é o pensamento de Deus. E a lei faz tudo para que a gente retorne, vamos dizer assim, da maneira mais leve possível, da maneira mais fácil possível, da maneira mais tranquila possível. A lei é perdão, a lei é amor, é misericórdia, né? Jesus deixa isso muito claro em várias passagens no Evangelho, né? Porque às vezes essa justiça divina que o Baldi apresenta, como até o Sérgio comentou lá no início, às vezes, se for mal interpretada, pode parecer que é um Deus muito justo, muito até puxado para um lado, vamos dizer assim, olho por olho, dente por dente, né? Mas não é isso, né? A gente está falando de um Deus que é realmente a representação do amor, do qual a gente nem consegue descrever direito o que seria esse amor. Mas a gente sabe que é grandioso isso. Muito bom, pessoal. Então, que tal se agora a gente começar a se debruçar sobre aspectos mais pontual do ciclo, né? Nós já tivemos uma visão mais geral do que seria esse ciclo, quais são as suas fases, como que o Baldi as denomina. E agora o convite é que a gente coloque uma lupa sobre cada uma delas para entender aspectos, nuances, né? Que a gente consegue aprender num olhar mais cuidadoso, mais pontual. Então, primeira fase do ciclo, né, que seria a fase de ignorância ou do erro. Quando a gente se depara com isso, né, primeira fase é a ignorância e o erro. Por que o ponto de partida é a ignorância e o erro? É uma pergunta profunda. E a ignorância, ela em si mesma, ela constitui um mal? Ou ela é algo natural? E aí? O que vocês me dizem dessas questões? Meus amigos, é aí que a porca torce o rabo. O Baldi, ele coloca claramente, né, que nesse início da primeira fase, o indivíduo, ele vive nas trevas, não tem conhecimento, e por ele estar no antissistema, infelizmente, não tem jeito, gente. O seu impulso natural é para baixo, é no sentido negativo, né? Ele é um ser ignorante. E a gente tem que entender isso, dessa questão evolutiva e desse início na ignorância, início nos erros, como uma questão natural que a gente já observa no nosso universo, né? Todas as doutrinas, sejam orientais, né, ou a doutrina mesmo que Sócrates, Platão defendiam, falam dessa questão evolutiva. A gente vê isso no hinduísmo, na teosofia, em várias escolas religiosas e filosóficas. No budismo tibetano, defendendo o quê? O início de uma evolução da mônada e que começa a trilhar todos os reinos da natureza, desde o reino mineral, vegetal, evoluindo, não é, como nos disse Leon Denis, né, uma frase famosa que foi atribuída a ele, não é? Então, o espírito, ele dorme no mineral, desperta no vegetal, anima-se, né, agita-se no animal, não é? E desperta no hominal. Então, a gente vê essa passagem. E, obviamente, quando nós nos deparamos com um ser primitivo que está saindo da animalidade, ele é totalmente dominado pelos instintos. Ele não é um ser mau. Deus não fez mal, não é? Mas ele vem carregando esses instintos
que foram necessários para ele ganhar aquisição e inteligência, que foi necessário ele desenvolver a razão, o pensamento lógico contínuo, um pensamento abstrato. O instinto levou o animal, né, para esse desenvolvimento maior, esse salto. Mas ele está iniciando desse patamar. Isso a própria ciência já nos mostra. Não é? Muitas pessoas que são mais materialistas duvidam disso, mas se nós observarmos o nosso desenvolvimento do ser humano, né, a ontogênese, né, a embriologia, como se desenvolve um ser humano, você vê que ele repete todo o ciclo da filogênese, né, onde há o desenvolvimento dos animais. Então a gente observa que um embriãozinho, ele começa sendo a união, né, do óvulo feminino com o espermatozoide masculino. Então ele inicia naquele primeiro momento com uma célula única. Então nós já começamos a reprise de uma célula única e vamos nos multiplicando, dando a entender também aqueles seres que são pluricelulares, começando aquele reino pluricelular, quando se fixa na placenta, enraizando ali no útero, formando a placenta, igual o reino vegetal faz, quando lança suas raízes sobre a terra, vai começando a criar uma bolsa com líquido amniótico, que ocorre nos peixes. Então você vê que nosso desenvolvimento ontogênico, ele reprisa a filogênese, o desenvolvimento desde os reinos minerais, vegetais, né? O bebezinho no início, ele parece, né, um peixinho, depois uma caldinha de girino, vai se desenvolvendo, criando cérebros, órgãos, e isso daí é incontestável. Só quem realmente não aceita, tem uma visão muito materialista estreita, nega, porque isso está no nosso dia a dia, na nossa vida comum. O ser humano repete isso. Então a gente sai realmente do reino animal com esses instintos, né? E o instinto não tem jeito, né? Ele é um instinto egoístico, separatista. O ser, ele aprendeu durante o estágio anterior para sobreviver, né, para defender a sua prole, a perpetuação da espécie, a caçar, a matar o outro, né, outra espécie que ele precisava sobreviver. Então a gente não pode dizer que um leão, ele é mau por si só, ele está sobrevivendo, né? Ele vai caçar, vai matar. Então quando o homem ele chega nessa fase, não tem jeito, né? O instinto inicial impele o ser, né, à procura da sua própria vantagem e gozo. Ele quer se dar bem, ele aprendeu muito com isso, né? Então ele vem com essa experiência e ele vai reproduzir nessa primeira fase essa experiência. E o Baude diz que a única coisa que vai impedir, né, o homem de continuar, né, o que vai propor a ele a mudança para um novo estágio é a dor. Porque justamente nessa busca pela felicidade que esse homem primitivo se lança, ele vai acabar, né, lidando com a dor. Ele vai acabar através, né, das experiências agressivas e violentas, como é que se diz? Recebendo de volta esse mesmo impulso que ele lança. E na segunda fase, nós vamos detalhar em seguida, a colheita é o quê? A dor. Não é isso, meus amigos? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Ô Sérgio, muito bom essas reflexões que você está trazendo. Elas me remetem aqui a um texto do livro Evolução em Dois Mundos. Eu peço licença para ler um trechinho, porque caracteriza muito bem isso que você está falando, né? Do estágio inicial do ser, repleto de instintos, quando sai da animalidade e entra no reino hominal. Lá no Evolução em Dois Mundos, num capítulo que fala de alma e desencarnação, é um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Quando ele fala da alma e da desencarnação, ele vai falar de um tópicozinho intitulado O Selvagem Desencarnado. E André Luiz escreve o seguinte: entretanto, o homem selvagem,
que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, olha o adjetivo, que apura a inteligência através da força e da astúcia na escravização dos seres inferiores que se lhe avizinham da caverna, desperta fora do corpo denso, qual menino aterrado, que, se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver noutras condições vibratórias, em processos multifários de simbiose, ansioso por retornar à vida física que lhe surge à imaginação como sendo a única abordável à própria mente. Então a gente vê que é um ser materializado, né? Não concebe a existência de uma vida fora do contexto material e no processo de apurar sua inteligência, ele se coloca como um cruel habitante da floresta que usa da força e da astúcia para escravizar os seres inferiores. Olha que coisa, né? Como você bem falou, esse começo o ser está imerso e vive em trevas, né? Em total consonância com o pensamento de Ubaldi. Pois é, Thales. Você tem certeza que foi André Luiz que escreveu? Eu acho que não foi o Ubaldi, não. Não parece? Inclusive os termos força e astúcia, né? É incrível. São as mesmas palavras que o Ubaldi usa. Exatamente. Tem outro trecho, né, que também está no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, e aqui é Emmanuel, ele que comenta, né, esse prefácio. Você gostaria de comentar? Eu posso comentar, se ninguém se habilitar. Esse texto é interessante porque nos leva a pensar naquela ideia, né? Será que a ignorância é um mal em si? A ignorância pode nos levar ao mal? Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos que não é necessário passar pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, como que a gente pode entender isso, né? O Emmanuel traz um comentário interessante lá no prefácio do Obreiros da Vida Eterna, intitulado Rasgando Véus. Ele vai fazer algumas reflexões, né, sobre a vida após a morte, o ser chegando no mundo espiritual, né, o que o aguarda. E aí ele escreve um parágrafo, o seguinte questionamento, muito interessante, falando Emmanuel, abre aspas: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Fecha aspas. Olha que interessante, né? Então ele pergunta, como é que vai ficar a criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Então a ignorância nos leva ao mal, é o que o Ubaldi defende nessa obra, né? Nesse capítulo da técnica funcional. A ignorância naturalmente nos leva ao erro, nos leva ao desvio, nos leva ao afastamento da lei, e aí o ser só consegue entender uma única linguagem para poder retomar esse processo, que é a linguagem da dor, tão amaldiçoada e tão mal compreendida, né, mas é a linguagem que o ser é capaz de compreender. O ser, sendo ignorante, né, ele não tem a ciência para se conduzir da melhor forma, né? E ele vai pela prática, né? Vai experimentando para encontrar a melhor forma. E às vezes encontra a pior forma, né? Com isso sofre as consequências. Thales, você lembrou a questão 20, né? 120 do Livro dos Espíritos? Isso, 120. A gente fica perplexo, né? Como é que as coisas vão se encaixando, né? E vão se relacionando à medida que a gente vai estudando, né? As obras, né? Como um todo aí. Na questão 115 também a gente vê essa relação, né? Evidenciando a questão da ignorância, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e isto é, sem saber, né? E continua, né? Nessa questão 115, né? Lembrando que essa questão, tanto a 120 quanto a 115, está no primeiro capítulo da segunda parte. E essa parte do Livro dos Espíritos está colocando o espírito aqui como a individualidade, né? Como o ser que povoa o universo, né? Como os seres inteligentes da criação, né? Que povoam o universo fora do mundo material, né? Então essa é a definição de espírito que a gente tem aqui nessa segunda parte, que somos nós, né? Somos aí as pessoas que estamos aqui, né? No universo aí, evoluindo, né? Esse é o ponto, né?
E interessante, né, vocês comentaram, né, querendo evidenciar um pouco mais, né, como corrobora, né, pro mesmo sentido, né, o início é a ignorância, né, tanto aqui no Livro dos Espíritos evidencia isso, como o próprio Baldner nesse livro, né, evidencia isso. E para fechar, né, a minha fala, no livro O que é o Espiritismo, na pergunta 130 do capítulo 3, pergunta, né, o homem já nasceu bom ou mal? Aí o Espírito responde, né, é preciso fazer uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Né, o que é o Espiritismo é um livro à parte, né, com o objetivo de tirar alguma dúvida, né, ou exemplificar alguma coisa que não foi bem detalhada, né, nas obras básicas. Né. Aqui nessa questão evidencia 2 pontos que são colocados no Livro dos Espíritos, né, a questão do simples e ignorante, né, exemplificando aqui a questão de alma, espírito, né, e homem é a encarnação do espírito, né, do início ali do universo, né, são 2 coisas diferentes ali, mas que evidenciam o início do ciclo, né, o início do ciclo é na ignorância, né, é claro que um tá falando num aspecto mais alto, né, que a gente vai entrar mais para frente aí no podcast, né, mas com relação ao homem, o início é a ignorância, né, em si. Ô Ellison, isso resolve essa ideia que o Baldi traz não só nesse livro, mas na sua obra, traz pra gente a resolução de um grande problema da própria filosofia, porque uma das grandes questões da filosofia é: o homem nasce mal e influencia esse meio de maneira negativa, ou o homem nasce bom e é influenciado pelo meio? E aí, segundo tudo isso que vocês disseram de maneira fantástica, né? Não tem nenhuma colocação a fazer, mas só para deixar claro que, por o Baldi, né, falando aqui dentro da filosofia baldiana, ele compreende de que esse homem ele já nasceria ignorante, vamos dizer assim, por essa falta de consciência que a queda gerou, e, consequentemente, trazendo em si, vamos dizer assim, o germe do orgulho, o germe da vaidade, né, de um egocentrismo negativo, exacerbado, de forma que ele, ao chegar nesse estágio nominal, depois de caminhar por todo esses reinos que o Sérgio colocou muito bem, ele vai nascer, vamos dizer assim, de certa forma desviado. Não é isso? Gente, muito bom, né? Você vê, essa reflexão que nós estamos tendo me fez lembrar um conto, aquelas historinhas, né, que são muito comuns no budismo tibetano, mestre e discípulo. Né? Então, tem uma historinha dessa que diz o seguinte: estava lá o mestre meditando, aí chega o seu discípulo e diz: mestre, o que é que eu faço para atingir a felicidade, mestre? Ser um ser totalmente feliz. Aí o mestre responde, pensando um pouco ao seu discípulo, e diz: você deve, meu filho, atingir a total sabedoria. Ah, mestre, a total sabedoria? Mas como é que eu faço para atingir a total sabedoria? E aí o mestre, mais um tempo de pensamento, de meditação, e diz: ah, meu filho, você tem que fazer as escolhas certas. Quando você faz todas as escolhas da sua vida corretamente, você se torna um sábio. Aí diz: mas mestre, mas como é que eu faço para escolher sempre tudo correto, tudo certo? Depois de um tempo, de mais um pouco de meditação, responde o mestre: ah, meu filho, você tem que fazer as escolhas erradas. Não é? Então, é exatamente assim. Né? É dessa forma. Muito bom. Muito bom, Sérgio. Estamos aprendendo, né? O Baldi nos dá isso de maneira bem prática, um pensamento lógico que
infelizmente, a gente não consegue refutar, é irrefutável. Então a gente começa no erro. Vamos errando, aprendendo a fazer as escolhas certas, não é? Depois que vamos aprendendo a fazermos tudo certinho, daqui a pouco a gente se torna uma pessoa sábia, uma pessoa melhor, mais pacificada, e vamos conseguir essa plenitude, essa paz, essa sabedoria toda. Por isso que eu me lembrei dessa historinha. Muito bom. Mas, meus irmãos, para a gente encerrar, assim, fechar os comentários sobre a primeira fase, o Baldi, ele comenta que nesse momento o ser, né, ele acha que se deu bem. Ele chama, inclusive, essa fase de que ele vai lá, é agressivo, conquista, se torna um rei, derrota outra tribo, vence, o seu exército mata o outro exército, domina, escraviza. Ele fala isso que é uma fase da vitória do erro, porque ele está agindo por esse impulso, e ele diz, epa, olha, o meu impulso está correto mesmo, olha que eu me dando bem. Então ele não consegue ver com a sua miopia, que só enxerga uma visão mais imediatista, que na realidade ele se deu mal, né? que não é agora. Nesse momento que ele vai lá e rouba, né, o dinheiro da merenda das crianças e vai comprar uma lancha, um apartamento na Suíça ou em Paris e acha que está se dando muito bem, entendeu? Epa, olha aí como eu fui astucioso, como eu me dei bem, né? Eu termino que não estou enxergando que numa segunda fase vai vir a colheita daquilo que eu plantei, não é? Porque eu não consigo enxergar, eu vejo só imediatamente. Então, nesse princípio, o cara se acha que está se dando bem, mas na realidade vai entrar a segunda fase. E aí eu deixo vocês comentarem, né? Como é que é essa segunda fase? Bom, então com relação a essa segunda fase que o Sérgio nos convidou a comentar agora, a gente na verdade não vai falar dessa segunda fase agora, porque o nosso tempo previsto para a gravação do podcast já estourou, né? Nós estamos diante de um capítulo muito grande, talvez seja um dos maiores capítulos dessa obra. Ele tem em torno de 20 páginas, né? Então o Baldi desenvolve bastante os raciocínios, então é interessante que a gente dê esse ato, né? Essa pequena pausa, para que a gente possa retomar em breve, tá? Então não saiam vocês daí, a gente vai dar um intervalo e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Grande abraço a todos e até breve.